Mas afinal, o meu ouvido está apitando, fazendo barulho e não está passando sozinho. O que pode estar acontecendo e o que eu posso fazer? Se liga no vídeo de hoje. Olá, eu sou o Jefferson Takehara, sou médico otorrinolaringologista e hoje eu vou falar sobre o zumbido, não somente das suas possibilidades de causa, como também o que poderia ser feito quando eu enfrento essa situação. Mas antes de continuar esse vídeo, não esqueça de dar o seu like, ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e siga o nosso canal. Mas o zumbido, o que seria? Ou que muitos chamam de tinnitus. Em latim é o mesmo nome de barulho, é um ruído que é provocado ou pelo ouvido ou pela nossa área cerebral e que causa muito incômodo, principalmente se ele é contínuo, se ele fica durando por semanas, meses, anos e pode indicar algum problema na questão, não somente auditiva, mas na região de captação das informações auditivas dentro do nosso cérebro. Primeira coisa para ser feito quando nós temos um barulho que não existia antes, que está tendo picos de aumento e variação de audição durante o dia, ou que dia após dia está ficando mais intenso, é uma investigação com um médico otorrinolaringologista. Primeira coisa que poderia estar influenciando é a questão de algo tampando ou atrapalhando o acesso da informação auditiva, do som chegar dentro do ouvido e atrapalhar na captação desses sons. Esse tipo de interferência ele pode causar indiretamente algum ruído que a pessoa caracteriza como zumbido. Inclusive temos um vídeo aqui falando sobre a possibilidade da cera. A cera é um componente importante de causar alterações auditivas, alterar o som e causar ruídos que não estamos percebendo no nosso ambiente. Agora, se olhamos dentro do ouvido e não tem cera nenhuma, o que poderia estar acontecendo? Infecções e até catarro da região nasal, sinusite, rinite, quando eu estou entupido e principalmente quando esse barulho vem junto com a sensação de pressão de ouvido, igual quando ando de avião ou quando desço a serra, e a sensação que eu estou escutando dentro de uma caixa junto com esse ruído, pode indicar alguma coisa dentro do ouvido médio, dentro da região atrás do tímpano. Pode estar acumulando secreções ou até mesmo obstruindo a tuba auditiva, provocando essa sensação, não somente do ouvido abafado, como também alterações no ruído da audição. Eu começo a escutar sons que não existem, eco da voz e até com mais facilidade, sons de batida do coração. Se o barulho for ritmado no mesmo pulso, pode ser que o seu corpo esteja captando o som de dentro e não necessariamente ser um problema auditivo. Mas se eu estou escutando o som de dentro, algo está errado para não estar captando os sons de fora. E isso é interessante, uma avaliação também com o médico especialista. E tendo essa avaliação do que poderia estar acontecendo, o primeiro exame em todos os casos em que tem alguma alteração na audição ou de ruídos dentro do ouvido é a audiometria. A audiometria consiste em vários exames que vão tentar identificar quanto que a pessoa escuta e também tentar caracterizar o tipo de alteração. Quem que está causando esse tipo de barulho? Se é um problema no nervo, que nós chamamos de perdas neurosensoriais, ou se é algo na condução do som do nosso ouvido até o nervo auditivo, ou se não, alterações condutivas que vão impedir o som que chega do ouvido vir com a menos intensidade e provocar uma diferença auditiva entre o caminho do tímpano até a região do nervo. E também existe a mista que combina os dois tipos de perda. E, consequentemente, muitas vezes com a perda neurosensorial principalmente, nós temos um ruído residual provocado pela nossa área cerebral que sente falta de determinadas frequências e produz um som que começa a ser caracterizado aquele som fininho, contínuo e que às vezes tem uma facilidade de aparecer quando não tem ruído por perto. Muitas vezes a queixa da perda neurosensorial acontece no silêncio e na hora de dormir, quando a casa está mais silenciosa e eu consigo perceber. Se eu tenho essa característica, a característica do zumbido que quando eu estou na rua ou em um lugar movimentado eu não escuto, pode ser uma grande possibilidade e inclusive uma das mais frequentes. Principalmente porque esse tipo de perda ela vem com muita frequência nos pacientes no processo de envelhecimento da audição. O processo de envelhecimento normalmente leva à alteração primeiro do zumbido do que necessariamente alterações de escutar e entender. Quando nós temos dificuldades no escutar e no entender, que isso é detectado na audiometria, isso pode indicar outros problemas que possam estar acelerando. E doenças crônicas podem influenciar fortemente nisso. Doenças como diabetes, colesterol e alterações de tireoide são muito importantes na influência dessa parte.
O problema não é ter o problema, mas a questão de ter e não tratar. Essas situações, se não estão controladas adequadamente ou ficaram muito tempo sem um controle adequado, leva a sequelas dentro do ouvido e uma delas pode ser um zumbido. E, infelizmente, se isso não for corrigido a tempo, essas alterações podem ser permanentes e irreversíveis, principalmente se acaba envolvendo o nervo. Eu falo para os pacientes que esse desgaste pode acontecer no nervo e a gente não tem como substituir esse nervo. A gente fala que o Papai do Céu criou algo que a gente não consegue, o homem não consegue fazer igual, senão a gente só trocava o cabeamento, trocava a fiação, que é o nervo, e tudo estaria resolvido. Mas, infelizmente, ainda a ciência médica não chegou nesse ponto, que é um grande desafio atualmente. Não somente questões auditivas, mas qualquer outra alteração que provoque lesões nos nervos, como por exemplo nas lesões de medula ou até mesmo doenças degenerativas como a demência, o Alzheimer e o Parkinson. E é claro que a partir dos 30 a 40 anos, esse processo pode ser natural também. É claro que somente o exame vai poder esclarecer isso. Outro fator de alerta seria se por acaso for somente de um lado ou algumas alterações características podendo indicar outros problemas mais sérios, como por exemplo o schwannoma de nervo auditivo, que pode levar a essa situação como um dos sintomas precoces, mas isso tem que ser acompanhado de exames complementares. Quem vai indicar se eu preciso, por exemplo, de uma tomografia, de uma ressonância, de um bera ou até mesmo de outros exames mais específicos da audição é a audiometria. E por isso que uma avaliação com o otorrinolaringologista e a audiometria é o primeiro passo para todos os casos. E além disso, até mesmo os exames de check-up de sangue influenciam muito nesses casos, principalmente se eles vierem acompanhados com outras alterações de audição, de entendimento e até mesmo tonturas que possam estar vindo no mesmo processo. E agora existem outras situações, até mesmo fora do ouvido. Se os exames de ouvido estão todos normais, e até a parte cerebral também, nós precisamos ver se não é algo que o ouvido esteja captando, na região ao redor do ouvido. Os vizinhos que estão fixados na região do ouvido, eles influenciam e podem mandar ruídos que também podem ser escutados como um barulho e não ser um problema do ouvido. Os principais vizinhos. A região da ATM, articulação temporomandibular, onde faz a articulação da mandíbula, é a parede da frente do nosso ouvido e muitas vezes problemas na mordida, bruxismo, aqueles casos que eu tenho muita pressão na mordida e até mordida na parte de baixo assimétrica, quando eu mordo somente de um lado, ele pode provocar ruídos e desgastes na musculatura que vão provocar ruídos quando eu mastigo ou quando movimento a boca. E isso é interessante um otorrinolaringologista acompanhando junto com um cirurgião dentista responsável para ver a mordida. Outra questão que pode influenciar é que a musculatura da região do pescoço, da região cervical, elas se fixam atrás do osso do ouvido chamado mastoide. Então, problemas na região do pescoço, seja pela movimentação, seja alterações na coluna, com o bico papagaio em hernia de disco na região cervical, também podem provocar o pensamento e a tensão dessa musculatura que vai se refletir em cima do osso do ouvido. Isso vai provocar pequenos ruídos que são captados pelo ouvido e podem também causar zumbido e incomodar a pessoa. E também, em algumas pessoas, principalmente aqueles que usam medicamentos para circulação, começarem a escutar o fluxo como se fosse um barulho de algo correndo, escutando o som do fluxo sendo acelerado ou influenciado por medicações circulatórias e até mesmo de pressão alta. É claro que, de qualquer forma, um ruído diferente que esteja incomodando, o primeiro passo é avaliar se o ouvido está ok com o otorrinolaringologista e a audiometria para poder direcionar e tirar sua dúvida. E o que eu posso fazer nesses casos? Primeira coisa é esclarecer qual que é a causa. Se a causa for por algum desgaste auditivo, ou até mesmo que esteja atrapalhando para escutar, aparelhos auditivos podem ser indicados. Ou se pelo menos não pegou a área da fala, que aí às vezes o aparelho pode não funcionar tão bem, mas é mais à noite, um ruído ambiente também poderia ajudar, aquele som bem baixinho, para fazer como se fosse a concorrência. Quando tem uma captação de som externo, geralmente ele costuma inibir um pouco o zumbido interno, a sensação que eu tenho desse apito na hora de dormir. E também, correção de doenças de base, o controle do colesterol, do diabetes, da tireoide, a hipertensão controlada de forma adequada e também vermos se nós não temos problemas na mastigação e na coluna do pescoço são muito importantes para influenciar na questão do zumbido e no seu incômodo em relação a esse barulho. Mas na maioria dos casos de zumbido não existe uma fórmula mágica ou um remédio que eu tome e faça desaparecer o zumbido.
Primeira coisa, se isso está incomodando, é investigar. Não procure milagres, não pense que aparelhos vão resolver tudo de uma vez, ou um comprimido mágico vai resolver. Mas é importante entender o que está acontecendo e buscar soluções no nosso dia a dia para ter menos incômodo em relação a esse barulho. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar o seu like, siga o nosso canal e ative o sininho para não perder o nosso próximo vídeo. Até mais!